A aula 14 será uma aula muito gostosa de trabalhar, pois nós vamos aprender nela a utilizar elementos gráficos do Excel que não são voltados, vamos dizer, a cálculos matemáticos. Então nós vamos aprender a inserir e formatar imagens e também a inserir e formatar um elemento gráfico muito interessante chamado Smart Chart, que nos permite criar ciclos e processos com extrema facilidade e utilizá-los em apresentações do Excel. Aqui nós temos uma planilhinha, que já é comum para vocês, na verdade, e nós vamos agora aprender a inserir um objeto gráfico nesta planilha aqui, buscando assim complementar a nossa planilha. Então o que nós vamos fazer? Sempre que você quiser inserir um objeto gráfico, você vai acessar essa guia aqui, inserir. Notem que é a primeira vez que a gente realmente sai da guia página inicial e passamos para uma guia com novas ferramentas. O que eu posso fazer aqui? Eu posso inserir qualquer um desses tipos aqui de objetos gráficos. Então, basicamente, o usuário tem que saber que tipo de objeto que ele quer inserir e depois ele escolher aqui. Então, por exemplo, eu quero inserir uma imagem agora. O que eu faço? Clico em imagem, vou até a minha pasta, tá vendo que eu tenho aqui, ó, aprender web, e encontro aonde está a minha imagem. Tá vendo? Ó? Então, por exemplo, eu naveguei até esse local aqui. Clico em inserir e ela vai aparecer aqui, tá vendo? Ó? Olha só que imagem bacana. O que acontece? Ela ficou muito grande. Então eu posso editar essa imagem aqui para que ela se adeque à nossa planilha. Então vamos ver o que nós podemos fazer. Primeiramente, eu posso selecionar esses pontinhos, tá vendo essas bolinhas? Ó? Segurar e arrastar para dentro aqui para diminuir essa imagem. Tá vendo? Posso aumentar, olha só, tá vendo? Aumentar aqui e posso inclusive girar. Olha só, tá vendo esse verdinho aqui, ó? Tá vendo? E girar ela aqui. Além disso, eu posso selecionar as opções de ferramentas de imagem aqui. Mas primeiro vamos entender o que é essa ferramenta de imagem. Isso aqui é o que nós chamamos de guia de contexto, que é uma guia que surge com ferramentas exclusivas para um determinado objeto. Por exemplo, aqui é uma imagem, não é? Então a guia de contexto é ferramentas de imagem, que possui uma gama de ferramentas voltadas para a formatação de imagens. Então, por exemplo, eu posso utilizar efeitos artísticos aqui. Tá vendo? Uma coisa que o pessoal às vezes não sabe que dá para usar no Excel, pensa que é só possível fazer isso utilizando softwares próprios de imagem. Tá vendo? Eu posso alterar as cores. Tá vendo só que legal? Posso utilizar estilos de imagem que alteram já o formatinho dele. Tá vendo? E aí você consegue tornar a apresentação dessa imagem muito bacana. E você pode inclusive utilizar efeitos, ó. Pode utilizar um bezel aqui, que é 3D. Tá vendo? E aí vai de acordo com a necessidade sua. Tá vendo? Então, inserir imagem e formatar imagens no Excel é uma tarefa bastante fácil de realizar. Existe um outro elemento gráfico também que nós podemos inserir, que é muito interessante, mas para isso eu vou clicar aqui em Plan 2 para nós termos um espaço aqui novo. Vou até alterar a formatação do fundo para branco, para que aquelas bordas de células aqui e demarcação não atrapalhem a visualização desse objeto. Esse objeto ele se chama Smart Chart. O que é interessante dele? Ele permite que você utilize um elemento gráfico que facilite o entendimento, por exemplo, de um processo, de uma lista, de um ciclo, que é algo muito útil no Excel. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quisesse criar um ciclo aqui. Eu escolheria aqui a opção de ciclo, tá vendo? E em seguida escolheria um formato do meu ciclo, como por exemplo esse aqui. Tá vendo? Ó? Ok. Aí o que acontece? Eu posso colocar aqui, ó, etapa 1. Tá vendo? Ó? Quando eu vou inserindo o meu texto, ele vai adequando o tamanho do texto também, tá vendo? Ó? Não sei se vocês estão reparando aí, ó, etapa 3, posso digitar aqui, ó, etapa 4, tá vendo? Etapa 5, posso até pressionar Enter, tá vendo que eu estou aqui nessa lista? Ó? Pressionar Enter que vai surgir uma nova bolinha, ó, etapa 6, Enter de novo, etapa 7, e aí quando eu terminar de editar esse Smart Chart, eu clico aqui fora. Tá vendo? Então surge para mim aqui um objeto gráfico muito interessante e que pode ser editado também. Ó. Eu posso aumentar o tamanho dele, tá vendo? E posso inclusive alterar outras opções que eu vou mostrar para vocês agora.
Só de clicar aqui, ó, já fica um objeto muito interessante, não é? Mas eu posso, inclusive, alterar as suas cores, tá vendo só? Para destacar melhor as etapas. Posso escolher vários tipos de cores e posso, inclusive, escolher os estilos. Olha só como muda a aparência do meu objeto. Isso que é algo interessantíssimo do Excel 2010, que apesar dele ser voltado para cálculos matemáticos, criação de gráficos, você pode utilizar alguns elementos que melhoram o entendimento da sua planilha. Por quê? Porque normalmente você cria algo no Excel no intuito de apresentar isso a alguém. Raramente você vai fazer uma planilha que só você vai trabalhar nela. Então o uso de elementos gráficos como imagens, smart arts irão agregar muito valor à sua apresentação. E claro, a vantagem posterior a inserir um objeto desse é que você pode alterar as suas configurações para deixar ele mais adequado a seu gosto. Após ensinar a vocês a criar e formatar Smart Arts e a inserir imagens e formatá-las também, nós vamos encerrar essa aula 14, esperando que estes sejam objetos que vocês utilizem sempre que quiserem fazer apresentações a partir do Excel e que essas apresentações necessitem de objetos gráficos para facilitar o seu entendimento. Caso alguma dúvida tenha ficado em relação a esta aula, retorne sempre que precisar a ela e assista novamente como trabalhar com essas ferramentas.